Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar para você que está do outro lado um pouco sobre como é feita a avaliação prévia à cirurgia de Holep. Quais são os exames, como é que é feita essa avaliação pelo urologista. Isso vale para o Holep e também vale para as outras cirurgias que envolvem hiperplasia prostática benigna. A gente tenta seguir um roteiro que envolve os principais guidelines, europeu e americano, de forma a minimizar os custos dessa avaliação, mas fazê-la de forma segura para cada paciente e com a percepção de individualidade de cada um deles. Então, nessa avaliação, existem o que a gente chama de exames imprescindíveis. Então, o imprescindível é uma boa anamnese, ou seja, uma boa conversa com o paciente para entender melhor como é que são os sintomas. Na nossa prática clínica, a gente usa um índice chamado índice de sintomas prostáticos. Nesse índice de sintomas prostáticos, a gente consegue, normalmente, ou entrega ao paciente para que ele responda de forma isolada e sozinho esse questionário, ou o próprio urologista, no dia a dia do seu consultório, já tem essas perguntas-chave na sua cabeça e vai colocando ao paciente de forma a tentar entender melhor os sintomas do paciente. Outros exames são imprescindíveis, são sempre necessários nessa avaliação, envolve o toque da próstata, ou seja, a percepção do urologista com o toque da próstata em relação ao volume da próstata, se há algum nódulo, alguma irregularidade que também possa preocupar no outro sentido. Será que é só hiperplasia? Pode ter câncer de próstata associado? O toque da próstata ajuda muito nessa avaliação e diferenciação. Outros dois exames de suma importância envolve o exame de urina simples. Nesse exame de urina simples a gente consegue ver algumas coisas de percepção, né? Se o paciente tem uma infecção urinária, por exemplo, que causa sintomas semelhantes à hiperplasia prostática benigna, né? O paciente que vai muitas vezes ao banheiro, o paciente que tem uma dor para urinar, por exemplo, que pode ser uma infecção urinária e ele fica achando, imaginando que aquilo é uma hiperplasia prostática. Um outro exame que é fundamental são dois exames, um que envolve a função renal, ureia e creatinina, são dois exames que a gente consegue no sangue ter uma estimativa de como funciona o rim desse paciente, e o outro exame é o PSA. O PSA é uma proteína que é produzida pela próstata, que a gente consegue detectar lá no sangue. Esse PSA tem correlação relativamente direta com o volume da próstata e também com outras afecções que possam acometer a próstata. O PSA é um exame extremamente sensível para as alterações da próstata, ou seja, qualquer alteração que ocorra na próstata, do toque da próstata, ao andar de bicicleta, ao ter uma atividade sexual, ou um câncer, um trauma da próstata, o PSA vai estar alterado. Então, tudo que aflige a próstata vai alterar o PSA. O grande problema que a gente tem com ele é que ele é pouco específico. Então, quer dizer o quê? Ele aumenta, mas eu não sei se ele está aumentado porque tem um câncer, porque é hiperplasia, se teve um trauma na próstata. O que vai ajudar a isso é realmente a anamnese. Então, perguntar ao paciente, saber a queixa dele, junto com o PSA, aí sim isso vai ter uma fundamentação para a gente continuar essa prorrogação nessa avaliação. Existem outros exames que a gente chama de exames de informações adicionais. Aqui tem dois exames de fundamental importância hoje em dia na prática do urologista. A ultrassonografia que é feita normalmente para avaliar a hiperplasia prostática benigna, é a ultrassonografia que a gente chama transabdominal, ou seja, o aparelho de ultrassom que passa pelo abdômen do paciente. Ele avalia também o rim do paciente, vê se tem alguma dilatação, por exemplo, no rim. Às vezes o paciente tem uma dificuldade tão grande de esvaziar a bexiga que acaba dilatando o rim dele. Outras percepções que esse ultrassom traz para a gente como é que é o esvaziamento dessa bexiga. Ou seja, o paciente faz a ultrassom com a bexiga cheia, o médico pede para ele urinar e depois voltar para ver se ficou algum resíduo de urina ou não. O normal é que não haja nenhum resíduo, que o paciente consiga urinar totalmente a urina que está presente na bexiga. Outros dados de relevância que a gente tem hoje em dia o volume da próstata. O ultrassom permite que a gente calcule o volume da próstata. Ele é estimado em centímetros cúbicos ou muitas vezes é colocado até em gramas, esse volume da próstata. De forma não tão adequada, mas a gente consegue uma correlação entre centímetros cúbicos e gramas. Esse volume é importante, porque isso vai também dizer para a gente risco de progressão de doença. O volume da próstata pode ajudar a gente numa percepção de maior ou menor dificuldade ou mesmo uma indicação do melhor tratamento para esse paciente. Além disso, existe um dado hoje mais novo, que a gente chama de índice de protusão prostática. Antigamente se chamava isso muito de lobo mediano da próstata, ou seja, a próstata normalmente ela fica restrita na loja dela, mas com a progressão de doença e evolução, ela tende a crescer para dentro da bexiga, fazendo uma protusão sobre o assoalho vesical. Isso é um fator mecânico de obstrução, ou seja, funciona como se fosse uma válvula. O sujeito urina, mas aquela válvula vai obstruir a drenagem da urina. Então é comum o paciente apresentar um jato que a gente chama de intermitente. Ele urina
com esse jato intermitente. Em algumas situações, esse lobo mediano, se ele tem um tamanho certo, um determinado tamanho, essa protusão tem um determinado tamanho, a gente já tem uma estimativa por ali se o tratamento clínico medicamentoso vai surtir efeito ou não nesse paciente. Isso hoje em dia é muito valorizado nessa avaliação dos pacientes. E um outro exame que é a urofluxometria livre. É um nome grande, mas é um exame de relativa simplicidade que traz uma série de informações para o urologista. A urofluxometria nada mais é do que o paciente com a bexiga cheia urinar sobre o recipiente, que tem uma pequena balança, e por ali a gente consegue ter uma estimativa de como é esse fluxo urinário. Esse fluxo urinário ele pode ser caracterizado de várias formas, mas o fluxo de padrão obstrutivo ajuda a corroborar nessa avaliação e tem grande importância na avaliação, especialmente se você está indicando uma cirurgia para esse paciente. Porque a comparação desse fluxo prévio à cirurgia e pós-cirurgia vai mostrar para a gente de forma objetiva e linear como é que é a taxa de resposta desse paciente. Até aqui, a gente vem avaliando, se a gente for olhar com mais atenção, dados subjetivos, são sintomas. Com essa escala que eu falei de sintomas de escórios prostáticos, lá na anamnese, a gente consegue de forma objetiva numerar, ou seja, caracterizar em valores o quão sintomático é esse paciente. E aqui, mais uma vez, com o ultrassom e com a urofluxometria, a gente consegue de forma objetiva, em números, mostrar para o paciente o quanto aquela hiperplasia está causando obstrução ou dificuldade no esvaziamento da bexiga. Existem outros exames, chamados também de exames dito complementares, que também têm sua importância. Notadamente, caracteriza dois exames. Um exame que é o estudo fluxo-pressão, ou pressão-fluxo, chamado estudo urodinâmico. É um exame um pouco mais invasivo, onde se passa uma pequena sonda para a gente avaliar o comportamento da bexiga. De qualquer forma, por mais invasivo que possa parecer para o paciente ou o observador, esse exame traz informações de extrema relevância para a função da bexiga. E ele tem uma importância fundamental, especialmente se o paciente tem uma doença neurológica associada. Nós vamos envelhecer. Tem doenças que estão associadas com envelhecimento. Então, estou falando de doenças crônicas degenerativas relativamente comuns, como doença de Parkinson, como acidentes vasculares cerebrais, como quadros demenciais, que são problemas neurológicos que também vão afligir a bexiga e podem se somar numa hiperplasia prostática benigna no paciente em envelhecimento e vai trazer uma informação prévia de qual a melhor abordagem para esse paciente. Muitas vezes você vai fazer uma boa cirurgia, mas esse paciente vai precisar usar outras medicações que vão ajudar também a controlar a função da bexiga. Um outro exame que vem ganhando cada vez mais relevância e destaque no nosso meio é a ressonância nuclear magnética multiparamétrica. É um exame de muita tecnologia, de relativa dificuldade de interpretação. A gente precisa de treinamento para interpretar um exame desse e também de bons radiologistas que façam essa interpretação, mas é um exame que auxilia a gente em determinar especialmente o volume da próstata, como é que é a anatomia dessa próstata, como é que ela se comporta, se o lobo mediano é grande demais, se ela tem algum grau de alteração na sua dinâmica que vai me ajudar na preparação para a cirurgia. E mais que isso, a ressonância nuclear magnética vem ganhando cada vez mais importância no cenário diagnóstico dos cânceres de próstata. Esse conjunto de exames todos, esse conjunto de avaliações que a gente tem na nossa manga para avaliar cada paciente, é que vão ajudar a gente em, mais uma vez, planejar uma cirurgia com boa indicação, com boa segurança e com desfecho melhor para cada paciente. Se você gostou desse vídeo, compartilha, acompanhe a gente no nosso canal. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Um abraço. Tchau.